A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, muita paz para todos, estamos juntos novamente no programa Espiritismo está no ar para estudarmos e aprendermos juntos. Vamos em frente, que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Meus queridos irmãos, vamos estudar sobre a espada aludida pelo Cristo. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999-327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A medida que o seu problema tem a exata medida que a sua mente dá. Ele será tão grande quanto você o imaginar. Enquanto a pobreza interior for um estado rotineiro de sua mente, enquanto você não for iluminado pela sabedoria divina, irá sempre encontrar em seu caminho um problema para atormentá-lo. E todas essas dificuldades pelas quais você vem a passar não representam nada mais do que o grande esforço da vida de reconduzi-lo para o caminho do sucesso e da felicidade. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a espada aludida pelo Cristo. Ela é um simbolismo, né? Em contraposição ao falso princípio estabelecendo no mundo, trouxe consigo a luta generosa, a espada simbólica do conhecimento interior pela renovação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. É a espada que elimina o que há de ruim nas nossas experiências e nos faz selecionar pensamentos, palavras e ações que garantem a vitória sobre nós mesmos na caminhada ascensional. O importante do homem não é vencer a ninguém, é vencer a si. Eu sempre gosto de comentar isso aqui. Quando Paulo de Tarso disse que ele venceu o mundo, ele estava referindo a si. Venceu aquele homem orgulhoso, né? Rebelde, autoritário do passado e se tornando um grande apóstolo, o grande apóstolo da gentilidade. Laborar, ou seja, trabalhar no regime das causas geradoras de desarmonias, buscando desativá-las, é sempre mais gratificante à medida de bom senso pela utilização dos recursos da fé raciocinada e do conhecimento. A espada citada no texto evangélico está também representada na cruz, simbolismo do cristianismo. Por que está representada? Porque uma espada cravada no chão, o símbolo dela é uma cruz. Isso é um símbolo romano. E como Jesus foi sentenciado à morte por uma pena romana, né, está ali a cruz, que é uma espada de cabeça para baixo, ou seja, ela cravada à sua ponta. A cruz
encravada no alto do Gólgota ou no Vale da Caveira, revela a vitória do bem sobre o mal, mostrando que por meio dos sacrifícios, das renúncias e dos exemplos no bem, a criatura humana pode regenerar-se. Compreendemos assim que a felicidade é uma conquista individual que passa necessariamente pelo conhecimento e reconhecimento das próprias imperfeições, que se prolonga nas batalhas travadas na intimidade de todo o ser. Então, é uma luta entre nós mesmos, né? Cada um consigo, travando essa luta no seu íntimo, com essa espada para vencer as imperfeições. Tal é o preço da paz, marcada pelas lutas íntimas, pelos processos de reeducação e por um trabalho intenso, pois, como nos lembra o próprio Emmanuel, buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. A pessoa diz assim: quando eu me aposentar, eu quero ficar deitado numa rede, né, ou pescando o dia inteiro. Ninguém consegue viver na ociosidade. Todos que passaram por essa experiência da aposentadoria pensaram assim. Eu não fugi à regra. Fiquei uns 6 meses sem fazer quase nada. Aí começou a dar um tédio que não aguentei. Eu passei a trabalhar em programas de rádio, hoje com YouTube, cantando, né, com as músicas, fazendo palestra, também como ator no teatro, escrevendo mensagens, enfim, sempre ocupando tempo, porque não adianta. O homem, na ociosidade, ele tem problemas sérios de depressão, de ansiedade, uma série de outros problemas. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Mateus capítulo 10, versículo 35. Então as pessoas até, muitos se duvidam, mas será o Cristo que falou isso? Né? Que veio separar, né, o pai e a filha contra a mãe, a nora contra a sogra? Será ele mesmo com essa mansitude que ensinou a amar sem ser amado, a perdoar indistintamente, a oferecer outra face? Sim. É porque está numa parte simbólica que tem um significado muito profundo. Sempre falamos aqui, cuidado com a letra que mata. As interpretações religiosas, principalmente nos textos bíblicos, não podem ser levadas ao pé da letra, né? Não podem fazer apenas uma interpretação literal. Jesus veio à Terra para abrir novas perspectivas ao ser humano, estabelecendo um novo sistema de vida e melhoria no relacionamento entre as pessoas. Ele enfatiza o perdão e o amor aos inimigos, o auxílio aos semelhantes, a perseverança sem desfalecimento. Destaca o papel das reencarnações que aproximam as pessoas, mostrando que no plano familiar se encontram, na maioria das vezes, não somente afetos, mas também desafetos. A dissensão, para ser compreendida como divergência entre pessoas que pensam de forma diferente, ainda que unidas pelos laços do parentesco. Nem sempre os irmãos pensam iguais, nem mesmo gêmeos univitelinos, né, têm comportamentos diferentes, senão apaixonaria pela mesma mulher, né, teria os mesmos gostos. Não, existe alguma semelhança, até no caráter, no comportamento também, mas nem tudo. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos, reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Agradáveis porque nós temos famílias equilibradas, onde há um amor muito grande. Também temos desafetos, né, contra as famílias que inimigos do passado se reencontram através da abençoada luz da reencarnação, vivendo naquela mesma glória. Porém, tem problemas sérios, né, de discordâncias de ideias, enfim. Quando a orientação espiritual elevada penetra a intimidade do indivíduo, instaura-se de imediato uma luta íntima. Os novos conceitos chocam-se às concepções caducas e ali existentes, filhas de uma mentalidade que não produz paz nem ameniza a cota de sofrimento da criatura. O homem terá, assim, que lutar contra o homem velho, cujas ideias e ações traz albergadas no íntimo. Os conflitos gerados por essa batalha interior produzem transformações significativas no ser, tornando a criatura melhor pouco a pouco. A natureza não dá saltos, né? Mas ela segue seu curso triunfal, ainda que lento. Não adianta você tentar dar um passo maior que as pernas possam alcançar, mas continua todos os dias em busca do conhecimento, do aperfeiçoamento. É lento? Sim, mas é produtivo. As transformações individuais, sob o impacto da dor ou do aprendizado, costumam seguir esta regra.
ensinos aprendidos conduzem a novo aprendizado, né? Nós temos a dor física, a dor que mais instrui a dor moral, que chama o elemento à reflexão, à autoanálise de si mesmo, buscando novas condutas, não cometendo os mesmos equívocos, uma nova oportunidade. Conflitos íntimos geram dissensões. Dissensões fazem surgir o homem novo, transformado pela força do bem. Este processo é, em geral, paulatino, pois o homem que adquire entendimento superior terá de lutar continuamente contra o homem velho, portador de viciações e equívocos, né? Então nós temos que deixar tudo isso de lado, seguindo uma orientação deixada por Jesus nos seus evangelhos, que é um convite à nossa transformação íntima e moral. O tempo todo Cristo fala sobre isso. Convida-nos, inclusive, a procurá-lo nos momentos mais difíceis, quando ele fala: vinde a mim todos vós, cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Mostra que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Então, está aí o convite de Jesus a todos nós. Não percamos tempo, meus irmãos. Temos problemas? Todos temos. Mas ele está incomodando? Busque o Cristo. É a melhor solução. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículo 36. O registro deve ser examinado sobre dois aspectos: o da família consanguínea e o da própria pessoa. A doutrina espírita nos ensina que as pessoas que se desentenderam em outras reencarnações estão hoje, em geral, congregadas dentro de uma mesma família, buscando o resgate e a harmonização indispensáveis. No âmbito familiar, os inimigos ou adversários agem e reagem uns sobre os outros, criando obstáculos à união e ao respeito mútuos, ainda que disto não se dê em conta. Por acréscimo da misericórdia divina, os envolvidos nos processos de reajuste espiritual dificilmente recordam os acontecimentos do passado, ocorridos em outras existências. Entretanto, as antipatias, os ódios, os ciúmes, as desconfianças, etc., são impulsivamente manifestadas, a ponto de ocorrerem separações, perseguições e outros problemas. É comum constatar que, ao contrário, muitos parentes desenvolvem convivência harmoniosa com estranhos ao ninho familiar. São os amigos e benfeitores de outras existências. A pessoa esclarecida sobre as causas dessas inimizades aprende a administrar as desarmonias com humildade e aos poucos percebe que as dificuldades podem ser reduzidas ou eliminadas. Tal entendimento conduz à ação cristã, que, tendo como base o perdão, a renúncia e a bondade, auxilia na superação de obstáculos e o polimento de arestas, úteis à manutenção do equilíbrio nas relações familiares. Por outro lado, há de se considerar a presença dos inimigos que cada um traz dentro de si, representados pelas próprias imperfeições, más tendências e outras deficiências que conspiram contra a saúde, obliterando a manifestação da felicidade integral, física, emocional e espiritual. Os pontos negativos que imperam em nosso psiquismo são elementos complexos que precisam ser desativados, pois conspiram continuamente contra a nossa paz de espírito, nos atormentando a existência. Certos tormentos íntimos nos fazem sofrer mais que outros, conforme o nosso estágio evolutivo. A respeito desses tipos de tormentos, o espírito Fenelon comenta: haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônias, dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida?
A renovação espiritual representa, nesse aspecto, uma espécie de caridade essencial que devemos ter para conosco. Nesse particular, o conhecimento espírita amplia de modo considerável a nossa visão do mundo e da vida, indicando quais são as nossas reais necessidades, de forma que possamos redirecionar a existência com discernimento e convicção, eliminando dificuldades que minam o bom relacionamento pessoal e o nosso bem-estar. Faz sentido, então, recordar a recomendação de Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Podemos afirmar, como conclusão desse estudo, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem em seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens, bons e sinceros. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículos de 1 a 6. Registra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, como ocorreu o encontro e o elucidativo diálogo entre Jesus e Nicodemos, registrado pelo apóstolo João. Todavia, sem embargo das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal dos céus em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. É importante destacar as últimas palavras do diálogo: deverias ter-lhe sentido os textos. Trata-se naturalmente de valiosa observação feita por Jesus, uma vez que é muito difícil o êxito em qualquer empreendimento se os sentimentos não estão envolvidos. Da mesma forma, devemos agir perante os ensinamentos do Cristo. É preciso se deixar envolver por um sentimento puro para que possamos compreender, de acordo com as nossas possibilidades, o significado das narrativas evangélicas. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um príncipe dos judeus. João capítulo 3, versículo 1.
Nicodemos pertencia à casa dos fariseus, ordem religiosa e política caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis mosaicas e pelas manifestações de culto externo. Os fariseus apresentavam as seguintes características: tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, serviços cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objetivo de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí os serem muito poderosos em Jerusalém. Encontramos ainda hoje pessoas que, à semelhança dos fariseus, têm conhecimento das coisas espirituais, mas as mantêm ocultas sob o símbolo das práticas exteriores, ou se deixam conduzir pelos meandros da política religiosa. A expressão "um homem" imprime no ensino uma característica universal, representativa do ser humano imperfeito. Este, em processo de evolução, transita por diferentes ambientes ao longo das reencarnações. Usa em cada uma delas um tipo de vestimenta, mas o processo evolutivo é lento, porque se de um lado acumula considerável bagagem de conhecimento, revela dificuldades para aplicá-la. Esta dicotomia entre o que se sabe e o que se faz produz profundos conflitos à consciência humana. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e pelo ensinamento são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Importa considerar que, a despeito de ser Nicodemos, chamado príncipe dos judeus, em razão de ser alguém bem situado no campo social, politicamente influente e membro do Sinédrio, percebia que algo profundo e verdadeiro lhe faltava. Vemos nesse personagem do Evangelho uma pessoa que, por contingências reencarnatórias, estava preso às tradições religiosas vigentes, mas que procura superar as barreiras das convenções e procura o Mestre, ainda que tarde da noite. Nicodemos era, pois, um homem bom e, por esse motivo, desejava imensamente encontrar-se com Jesus para conversar com o Mestre sobre assunto religioso, porque tivera notícias das pregações do Nazareno e das curas que ele fazia. A história que se repete semelhantemente conosco. Convocados à aproximação da mensagem do amor, depois das desilusões e da constatação da ineficiência dos títulos e valores do mundo, procuramos outros padrões que possam nos colocar na rota segura da existência. Investindo em novos conhecimentos espirituais, aprendemos que qualquer vinculação a novas propostas implica desvinculação das velhas, como bem nos esclarece o orientador espiritual. Cada um tem no planeta o mapa das suas lutas e dos seus serviços. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores, inerentes à própria vida na esfera terrestre. Labirinto por ele mesmo traçado e que necessita palmilhar com intrepidez moral. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento, e sem paradoxos, tem de combater com seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo o espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Quando uma porta se fecha,
A expressão "quando uma porta se fecha, outra se abre" tem uma continuação pouco conhecida. Mas, muitas vezes, focamos tanto na porta que fechou que não percebemos a que se abriu. Ela é atribuída ao inventor escocês Alexander Graham Bell, que travou longa batalha judicial com o italiano Antonio Meucci pela patente do telefone. Foi esse posicionamento positivo que não o deixou se consumir pela disputa. Seguiu inovando. Foi justamente nesse período de adversidade que ele criou um sistema de educação para surdos. Também teve sua atenção voltada para a ciência da acústica, com o objetivo de melhorar a surdez de sua mãe. Com seu pai, criou um método engenhoso de instruir surdos por meio visual a articular palavras e a ler o que as outras pessoas dizem pelo movimento dos lábios. Nascia a leitura labial, que ajuda incontáveis pessoas com deficiência auditiva a se comunicarem. Bell publicou mais de um trabalho sobre o assunto, e é principalmente graças aos seus esforços que milhares de portadores de deficiência auditiva podem falar quase tão bem quanto as pessoas que conseguem ouvir. Se tivesse ficado paralisado pela frustração da batalha pelo telefone, aguardando a definição legal, não teria impactado tantas vidas de maneira tão significativa. Por vezes, algo desconfortável, frustrante, nos alcança e ficamos presos à porta que se fechou. Fixados na oportunidade perdida, no problema que se apresenta, deixamos estagnar em nossa criatividade e nossa operosidade. Focados no que perdemos, no que nos foi impedido de concretizar, não percebemos que outras portas e janelas se abrem, oferecendo novas chances, novos caminhos. Paralisados, revivendo um passado que não podemos modificar, esquecemos que poderíamos estar construindo um futuro com novas e criativas possibilidades. Poderíamos seguir o nosso caminho, descobrindo exatamente essas outras portas e janelas pelas quais o sol continua a iluminar os nossos passos. Somos imagem e semelhança de um Criador incansável, em labor constante. Desenvolver essa semente depende das nossas atitudes. Por vezes, basta olhar em frente, descobrir o que há para ser feito, que outras tantas coisas podem ser empreendidas. Se esse caminho nos foi bloqueado, podemos seguir pelo outro, que poderá nos surpreender com oportunidades múltiplas. Não se permitir esmorecer, nem desistir pelos percalços que se apresentam em nossos empreendimentos, deve ser a nossa meta. As horas novas nos convidam a renovados esforços na busca do que a criatividade assinala que podemos alcançar. E sempre agradecer pela oportunidade da vida, pelas bênçãos que nos rodeiam, o trabalho, o amor da família, a presença dos amigos e as tantas minúsculas coisas que se apresentam para nosso usufruto. Sejamos gratos por todas as dádivas que recebemos. E se a vida se apresentar complicada, parecendo que todas as portas se fecharam, paremos por um momento, aguardemos, façamos uma pausa, como quem sobe uma montanha e precisa retomar o fôlego para prosseguir a escalada. Então, haveremos de descobrir a porta que se abriu. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre Divino, estamos reunidos mais uma vez em seu nome, pedindo o amparo da espiritualidade maior para os nossos governantes, para os problemas que enfrentamos com divergências de ideias, problemas sociais, políticos. Que o nosso país tenha um pouco mais de paz e tranquilidade, Senhor. Porque aqui é a terra do Cruzeiro, a pátria do Evangelho. O Evangelho migrou das terras distantes da Palestina para calar fundo nos nossos corações, nos corações de todos os brasileiros. Portanto, pedimos, Senhor, que abençoe a nossa pátria, onde recebemos irmãos de todas as nações como verdadeiros irmãos compatriotas,
Em seu nome, Senhor, de todos os nossos irmãos que nos assistem, pedimos também um amparo para todos os nossos amados ouvintes, seja através da rádio, pelo YouTube, que ampare não só eles, mas todas as suas famílias. E assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. A gente consegue entender, né, Pedrosa, que a luta é lenta, é árdua, mas nós temos que passar por ela se nós quisermos atingir o cume, né, da evolução espiritual que Deus traçou para todos nós. E nós precisamos passar por isso que nós estamos passando nesta encarnação e devemos tirar o máximo proveito de tudo que nos rodeia e de tudo que nos acontece. Obrigado pela oportunidade do aprendizado, obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite para você. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.